Esse vídeo vai ajudar você que já iniciou o processo de investimento em renda fixa, mas não sabe distinguir ou não sabe a equivalência entre investir em um CDB com 130% que rende do CDI ou em uma LCI ou LCA que rende 100% do CDI. Qual que é o mais vantajoso? Como que eu faço essa análise? E também vai ajudar você que também está no processo de início dos seus investimentos e não sabe a distinção entre esses produtos financeiros, tá bom? Então, fica comigo. E antes da gente dar continuidade ao nosso material, é muito importante que mais pessoas sejam impactadas com esse tipo de vídeo. Então, curta ele para que o conhecimento ele seja mais disseminado, tá bom? E se você gostar dessa aula, já deixe seu comentário para ver e entender se foi útil para você, beleza? Então, antes de mais nada, é muito importante você entender que existem quatro passo a passos, tá? Quatro pilares para você avaliar a equivalência e saber se de fato o que vale mais a pena é investir em um CDB que paga 130% do CDI ou uma LCA barra LCI, que rende aí 100% do CDI, tá bom? O primeiro passo é você entender o imposto de renda, tá? Nós temos dois produtos financeiros. O primeiro é o CDB. Aqui a gente está emprestando nosso dinheiro para o banco e o banco vai emprestar ele para quem estiver precisando, tá? O imposto de renda no CDB, ele acontece de forma regressiva, começando com uma alíquota de 22,5%, caindo para 15%. Igor, mas como que isso acontece? Acontece porque, de acordo com o prazo do investimento que você tem, a alíquota vai diminuindo e ela incide apenas sobre o lucro. Ok? Então, de até 6 meses, a gente tem uma alíquota de 22,5%. De 6 meses a um ano, 20%. De um ano a dois, 17,5%. E acima de 2 anos, a alíquota é de 15% sobre o lucro que você obtiver na sua operação. Então, com o exemplo aqui, se você investe R$ 1.000 e depois de 2 anos você tem R$ 1.500, vai incidir 15% de imposto sobre esses R$ 500, tá bom? Já em relação às LCIs e LCAs, nós temos então que não há incidência de imposto de renda. Esses são produtos financeiros que são incentivados para que eles possam ser desenvolvidos, porque a LCI, você está investindo indiretamente em imóveis. Já em relação às LCAs, você está investindo indiretamente no agronegócio, tá bom? Então, esse é o pilar relacionado com imposto de renda. Você tem que ter isso em mente. CDB segue a tabela regressiva de imposto de renda e LCI e LCA, você tem a isenção do imposto de renda. O segundo ponto que eu puxei aqui é saber o tempo do seu investimento. Tá, você tem que destinar um objetivo para o teu investimento. Por quê? Ah, esse dinheiro que eu vou aplicar, eu vou resgatar depois de um ano? Esse dinheiro que eu vou resgatar, aplicar, na verdade, eu vou resgatar ele depois de 2 anos? Qual que é o prazo do seu investimento? Porque isso influencia na prática quando a gente for fazer equivalência. E aqui já tá a dica para você. Todas as vezes que você for comparar um investimento, seja um CDB com LCI, os prazos de investimento devem ser iguais. Por quê? Se você pegar um CDB e comparar com uma LCI com prazos distintos, um vai render mais do que o outro. Então, o prazo do investimento ele é muito importante para quando nós estivermos fazendo essa equivalência, tá bom? O terceiro passo, o terceiro pilar é você entender que qual que é a taxa de juros que eu vou estar emprestando meu dinheiro. Então, existem três, tá? Será uma taxa pré-fixada, uma taxa pós-fixada ou uma taxa híbrida? A taxa pré-fixada, faça chuva, faça sol, aquele dinheiro vai ter aquele retorno se você resgatar lá no final do período. Se for pós-fixada, ela vai acompanhar algum indicador, geralmente é o CDI ou a Selic. E o terceiro é a híbrida, que é uma mistura da taxa pré-fixada mais a taxa pós-fixada, tá certo? Então, é muito importante para saber, na hora da gente for fazer na prática aqui, a equivalência, saber qual que é o tipo de taxa, ok? Aí nós temos também, que eu coloquei aqui, o quarto ponto, é saber fazer essa equivalência, tá? Então, para isso, eu trouxe, então, uma calculadora para a gente comparar um investimento
que rende 130% do CDI, aqui a gente está falando de um CDB, e comparar se faz mais sentido ou não investir em uma LCI que está rendendo 100% do CDI, tá certo? Então vem aqui comigo de olho na tela para você ver essa calculadora. A primeira coisa que você precisa saber é que isso daqui, o produto financeiro, ele está atrelado com alguma coisa, que é justamente o CDI, tá? E esse CDI está valendo quanto hoje? O CDI está valendo 13,65, tá certo? Então, 13,65 é quanto que está valendo o CDI hoje. Então, aqui, ó, a gente vai colocar aqui, ó, rendimento do CDB. Aqui está rendendo 130% do CDI, certo? Então, 130% do CDI. Tempo do investimento, aqui a gente vai considerar 25 meses. Então, a gente já tem que o imposto de renda é calculado de forma automática aqui, tá? A gente vai pagar 15%. Então, a equivalência com LCI e LCA é o quê? Então, para a gente ter um produto financeiro que seja equivalente a esse CDB, a gente precisa que o LCI ou a LCA esteja rendendo 110,5% do CDI. Ok? Então, essa é a primeira conclusão. Então, só vai fazer sentido eu investir em uma LCI ou LCA se ela estiver rendendo mais do que isso, ok? Retorno anual dos rendimentos. Aqui fica muito distante a gente saber, tá, mas quanto que vai render se a gente estipular de uma forma anual, tá? Quanto que vai render? Então, aqui a calculadora puxou, tá? Então, ela pegou 130% do CDI, então ela pegou 130% de 13,65, então a gente vai ter que esse CDB vai render 17,75% ao ano, ok? Aqui, se a gente fosse comparar com a LCI barra LCA, a gente teria uma LCI barra LCA que estaria rendendo 15% ao longo de um ano. E qual é a conclusão que nós temos disso tudo? Que faz mais sentido investir nesse caso aqui em um CDB. Tá bom? Então, se você tiver com esses dois produtos financeiros, no qual um está rendendo 130% do CDI e o outro está rendendo 100% do CDI e é uma LCI ou uma LCA, a conclusão que nós tiramos disso é que mesmo pagando imposto de renda, depois de 2 anos, que é o prazo do investimento, faz mais sentido a gente investir em um CDB. Agora, e se o prazo fosse alterado para 10 meses? Isso mudaria? Não, mesmo assim não mudaria. Mas e agora se a gente tivesse um CDB que pagasse 100% do CDI e a quantidade de meses fosse 15 meses? Qual que faria mais sentido? Ainda assim, nós teríamos que uma equivalência com LCI seria de 82,5% do CDI. Então, qual que é o grande ponto? Se você tiver um CDB que esteja pagando 100% do CDI e uma LCI barra LCA que esteja pagando, mesmo assim, 100% do CDI, vale mais sentido a gente investir no LCI barra LCA, tá? Ou um ou outro. Por quê? Porque aqui entenda a calculadora. Aqui mostra o seguinte, só faz sentido eu investir em uma LCI ou LCA se ele estiver rendendo mais do que 8,5% do CDI. Senão, o que vale mais é investir nesse CDB. Beleza? Muito bem, agora que você sabe fazer a equivalência e sabe avaliar o que faz mais sentido, eu vou deixar essa planilha aqui na descrição desse vídeo para você clicar, acessar e tê-la com você. E quando você tiver essa oportunidade de saber distinguir tanto um CDB quanto um LCI qual que faz mais sentido, você já tem a planilha para fazer esse cálculo para você. Beleza? Olha, se você chegou até aqui, coloque aí nos comentários o que você achou e espero que tenha te ajudado e até o próximo vídeo.